Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, queridos amigos e irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico e nós temos um tema muito polêmico hoje, que tem por tema Ellen White comia carne depois da reforma de saúde. Muitos adventistas do sétimo dia, do movimento de reforma, têm pregado aí que Ellen White, depois da mensagem ali sobre saúde, em 1863, tem se tornado completamente vegetariana e deixado ali de se alimentar de carne. Mas será que isso é realmente uma verdade? Não estamos aqui para defender o uso de carne, para a pessoa se alimentar de carne. Não, pelo contrário, nós cremos e pregamos que a pessoa deve ter uma boa saúde. E nós sabemos que a carne hoje ela está sendo muito prejudicada com os produtos químicos que são aplicados nos animais, com os hormônios. Então, são alimentos que hoje não está sendo mais benefício para a nossa saúde, mas pelo contrário, está nos prejudicando. Então, nós pregamos contra um vegetarianismo radicalista, onde a pessoa, para ser salva, tem que deixar de comer carne, tem que ser vegetariana. Que a pessoa que come carne não vai para o céu, que é pecado comer carne. Isso é um radicalismo que não tem base nas escrituras, e muito menos nos escritos de Ellen White. Então, nós vamos aqui mostrar que mesmo depois de 1863, quando Ellen White teve ali o conhecimento da mensagem de saúde, que deixou de comer carne de porco, ela, mesmo assim, ainda continuou se alimentando de carnes limpas, né? Carne de boi, carne de veado, peixe e outros alimentos. E nós vamos mostrar aqui textos que estão escritos, nos seus escritos, que foram escritos por ela, para cada irmão fazer uma análise de que não devemos pregar um vegetarianismo radicalista. Porque você se tornar vegetariano, ninguém se torna vegetariano da noite para o dia. Ellen White levou aí quase 20 anos para se tornar uma pessoa vegetariana, mesmo depois de receber ali mensagens sobre saúde. Nós vamos ver isso baseado nos seus textos. Temos aqui o primeiro texto. Ellen White comia carne. Está lá em Manuscrito Releses, volume 7. Todos os textos apresentados aqui são textos que foram escritos após 1863, de 1870 para frente. Agora, quanto à minha própria experiência, a carne raramente aparece na minha mesa. Durante semanas, eu não gosto disso, e depois do meu apetite ter sido treinado, eu cresci mais forte e poderia fazer um trabalho melhor. Quando eu cheguei ao retiro, decidi não provar carne, mas não consegui mais nada comer e, portanto, comi uma pequena carne. Então, Ellen White fala aqui que nesse retiro, ela tinha decidido não comer mais carne, mas aquele desejo de comer carne foi maior, então ela provou ali um pedaço de carne, né? Então, se vê que é uma luta. Não é fácil você deixar de comer carne e se tornar uma pessoa vegetariana. Então, isso não acontece da noite para o dia. Eu lhe providenciarei um bom lugar para dormir. Ajudada pela camareira, fui levada a um salão superior e um colchão de crina foi colocado sobre o assoalho. Embora isso fosse realizado no tempo mais rápido possível, fiquei muito doente. Deitei em meu colchão e não me levantei dele até na manhã de quinta-feira seguinte. Durante esse tempo, comi somente uma vez, umas poucas colheradas de caldo de carne e bolachas. Testemunho para a Igreja 4, página 289. Então a gente vê aqui novamente, né, que ela provou ali algumas colheradas de caldo de carne. Então, se você come caldo de carne, praticamente você está se alimentando também da carne, né? Então, são textos, claro, que não tem para onde questionar. E nesse último texto aqui, a gente vê que ela estava debilitada, estava com algum problema de saúde e, para se repor, né, estava sem se alimentar, então ali bebeu aquele caldo de carne. Ellen White comia carne de veado diariamente. Manhã de Natal, todos tomamos café da manhã juntos. James Cornell, Florença e Clara. Suas duas meninas, irmão e irmã Murray. E seus três filhos, irmã Barley e Etta, uma menina que vivia com eles. Irmã Daniels, que é nossa cozinheira.
pai e eu, quando ela fala pai aqui, ela está se referindo a Tiago White, tivemos um quarto de carne de veado, cozinhado e enchido. Era tão macio quanto uma galinha. Todos nós gostamos muito. Existe uma abundância de carne de veado no mercado. Então a gente vê aqui que ela se alimentou da carne desse veado, e a gente vê que ela apreciou, né? Apreciou de se alimentar daquela carne. É tal que ela faz uma comparação como se fosse uma carne de galinha. Se tornou aí uma coisa, ela achou assim, deliciosa. Porque ela disse, todos nós gostamos muito. Esse texto ele foi escrito em 1878. Ou seja, 15 anos após a mensagem sobre saúde. Após 1863. 15 anos após essa mensagem, ela veio aqui degustando, né, a carne de veado e apreciando ali o seu sabor. Então a gente vê que Ellen White, ainda depois da reforma de saúde, continuou se alimentando de carne. Que a sua reforma de saúde, para chegar a ser uma pessoa vegetariana, ela teve um grande processo, teve uma luta muito grande contra o seu desejo de comer carne. Nós sabemos que isso não é fácil. Ellen White comia carne de pato e cervo. O irmão Glover deixou o acampamento hoje para buscar suprimentos. Nós estávamos tomando algumas providências. Estamos adquirindo o melhor possível para a alimentação. Ele está enviando o Sr. Walling para buscar as nossas correspondências. Um homem jovem de Nova Escócia tinha ido caçar. Ele tinha um quarto de cervo. Ele tinha viajado 20 milhas com este cervo nas costas. O resto do cervo que ele tinha deixado na parte alta dos bosques, ele viu 6 alces, mas não tentou caçá-los, pois ele não teria condições de carregá-los. Ele nos deu um pedaço pequeno da carne que nós fizemos um caldo. William caçou um pato, porque veio bem a tempo para as nossas necessidades, pois nossas reservas estavam diminuindo rapidamente. Então a gente vê aqui que ela se alimentou de pato e de cervo, né? Porque ali o suprimento estava acabando, o alimento estava acabando, então eles se alimentaram ali dessa carne, né? Da carne desses animais. Isso foi em 1873, 10 anos após a mensagem sobre a reforma de saúde. E você pode ver que os textos que eu estou citando aqui, esses textos aqui, tem um link abaixo, né? Um link abaixo que vocês podem clicar, vocês podem digitar aí no navegador do Google e vai até o texto em inglês. E lá vocês traduzem que vai estar do jeito que eu estou lendo aqui. Então a gente vê mais uma vez que ela comia carne de pato e cervo, ou seja, se alimentava de carne mesmo após a mensagem da reforma de saúde. Ellen White comia carne de peixe. Grand Lake, Colorado, quinta-feira, 25 de setembro de 1873. Trabalhamos intensamente durante todo o dia para se instalar. Nós finalmente conseguimos ser muito convenientes. Eu tenho 2 carrapatos. Eu acho que esse nome aqui, carrapato, acho que foi devido à tradução, que eu usei o Google Tradutor, né, que não traduz 100%, e deu esse nome aí. Não sei o que significa lá, qual o termo certo lá em inglês, mas dando continuidade. Feitos de cobertores de lã, que preenchemos com feno e fizemos camas muito agradáveis. Nós temos placas dispostas para prateleiras e nós ficamos muito aconchegantes aqui. O irmão Glover foi pescar, ele pegou alguns peixes, ele disparou em um pato pela manhã, mas estava perdido na água. Então esse irmão ele tinha ido caçar, atirou nesse pato, esse pato caiu na água, não teve como trazer, né? Mas ele pegou esses peixes e trouxe. Então se ele pescou esses peixes, para quê? Claro, para se alimentar. Então Ellen White e esse irmão se alimentaram desses peixes. Você pode ver o texto, está lá em inglês, está aqui o link abaixo, você pode conferir também. Então nós vemos aqui que Ellen White também se alimentava de peixe, não somente de carne de veado, mas também de pato, carne de veado, carne de pato e também de peixe. Então a gente vê aqui mais uma vez ela se alimentando de carne. E isso foi em 1873, 10 anos após a mensagem sobre saúde. Ellen White demorou de 1863 até 1894 para se tornar vegetariana. Então Ellen White levou 31 anos para se tornar vegetariana. Não foi após a mensagem de 1863 que ela veio a passar a ser uma vegetariana. Não. Ninguém se torna um vegetariano da noite por dia. Porque são anos e anos a pessoa
tendo aquela rotina de consumir aquele alimento. Não tem como você abandonar ele em pouco tempo, em poucos anos. Então, por isso, Ellen White levou 31 anos para se tornar uma pessoa vegetariana. E ela faz esse relato, né, do tempo, então, que ela deixou de se alimentar definitivamente de carne. Ela pregava as suas mensagens que não se devia se alimentar de carne por causa que vinha prejudicar a saúde da pessoa. Por quê? Porque naquela época a carne já estava se tornando um alimento prejudicial à saúde. Mas não era por fazer essas pregações que ela fazia aquele radicalismo que a pessoa devia deixar definitivamente. E que se a pessoa não deixasse, não ia para o céu, que aquilo era um pecado. Não. Porque Ellen White vivia o que estava falando e sabia a dificuldade que ela também alcançaria para ter essa mensagem na sua vida. Porque mesmo ela recebendo a mensagem sobre saúde, ela sabia que ela teria que passar por esse processo, né, de abstinência desse alimento. E ela diz o seguinte: desde o acampamento de Brighton, ocorrido em 1894, eu bani completamente a carne da minha mesa. Ficou entendido que, estando em viagem ou em minha casa, nenhuma dessas coisas será usada por minha família, ou estará sobre a minha mesa. Eu tive algumas apresentações à noite sobre esse assunto. Eu sinto que estou fazendo o correto, banindo a carne da minha mesa. Eu gostaria que a sentença fosse modificada, trocando o não. Pois eu não tomaria a posição que a carne deva ser abandonada por todas as pessoas. Por exemplo, por aqueles que estão morrendo por consumpção. Ellen White está falando aqui que ela nunca tomou uma posição dizendo que a carne deve ser abandonada por todas as pessoas. Por quê? Porque tem algumas pessoas que não podem se abster totalmente desse alimento. E eu creio que esse problema aqui seja um problema de doença, né? Uma doença em que a pessoa não poderia se abster totalmente daquele alimento. Um exemplo disso nós vimos no texto atrás, em que ela estava debilitada, com problema de saúde, e a única coisa que ela pôde ali se alimentar foi de um caldo de carne. Então, ela não prega esse radicalismo, que hoje se vê pregando pelos adventistas do sétimo dia, o movimento de reforma, e por alguns irmãos antitrinitarianos, que prega esse radicalismo, né? De abandonar totalmente, de vez, a alimentação carne. Eles não aceitam um processo progressivo, mas que seja feito algo rápido. E nós vemos que a própria profeta, a própria escritora aqui, Ellen White, passou por esse processo e levou 31 anos. Eu tenho uma grande família que chega a 16 pessoas. Nela, homens que trabalham no arado e na derrubada de árvores. Estes homens fazem um exercício muito vigoroso, mas nenhuma partícula de carne de animais é colocada em minha mesa. Não uso mais carne desde o acampamento de Brighton. Ou seja, desde 1894, ela não usava mais carne. Ela não diz aqui que é de 1863, quando começou a receber as visões sobre saúde, mas 31 anos depois. Era o meu propósito não tê-la mais sobre a minha mesa, em tempo algum. Mas alguns fortes argumentos que foram feitos, tais como alguns não são capazes de se alimentar disso ou daquilo, e que seu estômago receberia a carne melhor do que qualquer outro alimento, então fui levado a colocar sobre a minha mesa. Então Ellen White ela estava se deixando levar por alguns argumentos, que a alimentação carne, que a carne era um alimento que se adaptava mais ali o seu estômago que alguns outros alimentos que não era carne. Então com esses argumentos que ela ouvia, e se deixando levar por esses argumentos, então ela passou então ainda a consumir essa carne. Mas com o tempo ela foi vendo que não. Então ela se rendeu ali à mensagem que ela recebeu e passou pelo aquele processo. Quando Deus manda a mensagem para o profeta, ele manda a mensagem para ele, mas não obriga-o a aderir àquela mensagem. Mas aquela mensagem então é aceita pelaquela pessoa logo ou por algum tempo. E assim foi o caso de Ellen White, sobre a questão de alimentação, sobre a não alimentação carne. Ela passou por esse processo e levou aqui 31 anos. Então fica claro, meus irmãos, que mesmo após a mensagem da reforma de saúde, Ellen White ainda continuou comendo carne. Conclusão. Não queremos aqui, através deste pequeno estudo, mostrar aos irmãos que devem comer carne
ou que Ellen White tinha uma alimentação pervertida. Apenas queremos mostrar a verdade que Ellen White muitas vezes se alimentava de carne e que sua abstinência à carne foi feita com o decorrer do tempo, que muitos radicais e fanáticos vegetarianos têm se esforçado de apresentar uma Ellen White 100% vegetariana depois das visões de saúde em 1863. Então, o que nós queremos apresentar aqui é que Ellen White ela só passou a ser vegetariana a partir de 1894, que levou 31 anos, que não foi um processo da noite para o dia, que ela teve lutas e dificuldades para deixar de se alimentar de carne, mas vemos aqui que ela venceu. Após 31 anos de luta, ela conseguiu vencer. E que ela mesma prega que nem muitas pessoas estão aptas a deixar de se alimentar de carne. Então, irmãos, a Ellen White, que era do passado, não é a Ellen White que é apresentada hoje pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e por alguns vegetarianos radicalistas. Não. Era uma pessoa que sabia das dificuldades que ia ter no decorrer do tempo, de deixar de se alimentar de um alimento que se alimentava diariamente, e que agora teria que deixar de se alimentar, e que esse processo ia levar alguns anos, e como levou 31 anos. Então fica aqui, irmãos, essa mensagem, que nosso objetivo aqui é mostrar a verdade, doa quem doer, a verdade tem que ser dita, e nós estamos aqui mostrando que realmente Ellen White comia carne, mesmo depois de receber as mensagens sobre saúde. E que vocês possam compartilhar esse vídeo, se inscreva em nosso canal, não deixe de compartilhar o nosso estudo, ative aí a notificação para que toda vez que nós postarmos um vídeo aqui, você receber essa notificação. Então espero que todos os irmãos tenham ficado claro em vossas mentes que Ellen White era sim uma vegetariana, mas que esse processo de vegetarianismo não foi da noite para o dia, que ela lutou muito para se tornar uma pessoa vegetariana, mesmo depois das suas pregações ali sobre a abstinência de carne, ela ainda continuou comendo carne, mas com o devido tempo, ela deixou totalmente de se alimentar de carne, porque nós sabemos que hoje a carne não é mais um alimento saudável, mas que tem trazido para a nossa casa, para a nossa família, muitas doenças. Então, irmãos, fiquem todos na paz do nosso Senhor, compartilhe nosso vídeo, curta o nosso canal e até a próxima.